Oi, já que. Oi, gente. Só esperando o Van pra poder colocar ele aqui online. Aqui. E acho que ok. Oi. Ah, eu preciso replicar como é. Acho que dá pra gente. Peraí só um pouquinho. Acho que não, acho que automaticamente na conta do Nagoterapia vai aparecer que tu tá ao vivo fazendo uma live aqui. Acho que é isso. Não entendo Ah, muito das, eu não entendo muito das tecnologias do Instagram, mas ok. certo. Você acha que tem como alguém olhar aí? Deixa eu ver se eu consigo olhar com o meu celular. Estamos nos dois locais. É só verifica com contato teu. Ou alguém que siga o Nagoterapia pode dizer se tá nós dois ali certinho? Ó, o Ismael Barreto disse que aparece sim. Obrigado, Ismael. Obrigado, Clese, também. Obrigado, Dani, também. Vocês estão ouvindo, nós dois, esse sinal aí, estão ouvindo bem a gente, para que a gente possa começar, tá bom? Sim, oi, Carol. Eu apareço aqui como um ao vivo na Nagoterapia. Então, dali. Então, deixa eu ver. Acho que a gente pode ir começando, né? Então, é, eu sou o áudio do Nagô tá longe. Tá melhor? Acho que fone. Melhor opção sempre. Peraí que eu vou botar o fone então. Uhum. Que lá na Nagoterapia tava, o áudio tava ok. Aqui tá. Oi, Alessandra. A gente, desculpa aqui, tem muita gente conhecida ali. Oi, oi, oi. Adri. Melhorou agora, gente. Pra mim tá ótimo. O seu também tá aí, tá tudo bem. Me fala se o áudio melhorou, o áudio na Nagoterapia. Vocês estão me ouvindo bem. O meu tá ok, gente? Agora sim. Pronto. Então, vamos iniciando essa conversa, vamos iniciando esse bate-papo para que é, as pessoas que chegarem vai acompanhando, né? E aproveito assim para me apresentar um pouquinho. Sou o Vancena, não melhorou. O Thiago tá bom. Tá melhor, gente, agora. O meu. Tá bacana. Melhorou ou não? Pra mim, tá ok. Alguém falou ali que o áudio no meu não tava. Tá melhor. Então, mexer esse áudio pra. Tem gente que tá falando que o áudio tá bom e tem gente que tá falando que o áudio tá ruim. E aí eu preciso saber. Agora deu uma super melhorada, Van, pra mim. Pronto. E aí agora tá melhor? Agora pra mim deu uma boa melhorada, but é o que temos, né?
exatamente. Então, porque o meu celular, eu estava utilizando um aparelhinho, né? Aí eu tirei do aparelho e coloquei diretamente no celular, mas fica horrível para não tem como colocar na base, né? Mas enfim, eu vou segurando aqui e a gente vai conversando do jeito que dá. Eu sou o Vancen na homologia e o Thiago, a gente já se conhece das redes sociais mesmo e estávamos querendo ter esse papo para poder conversar sobre a experiência das pessoas, dos homens, sobretudo não heterossexuais, no Ocidente. Inclusive, o quanto é um tema muito pouco discutido ou discutido de uma forma superficial, né? Discutido de uma forma muito razoável. E a ideia é que a gente comece a trazer algumas questões. Obviamente, não vamos dar conta de resolver todos os problemas que estão juntos da pauta que ao longo de muitos anos nós homens negros e sobretudo nesse tema de hoje que tem um recorte de pensar a experiência dos homens negros não héteros, as experiências dos homens negros não é muito falada, não é muito discutida. Então, eu queria que Tiago se apresentasse um pouquinho, falasse sobre si, quem ele é, o que é que ele faz, qual é a relação dele para além, né, de pertencer a essa categoria de ser um homem não hétero e falar um pouquinho sobre si, do jeito que você quiser, do jeito que você mais se sente confortável. Certo. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Thiago. Eu sou formado em letras, graduando em psicologia e mestrando em psicologia social institucional. A minha pesquisa, ela começa, né, meu projeto ele começa para falar sobre racismo nos aplicativos, tipo racismo no Grindr, por exemplo, né? Só que eu parei, assim, um certo tempo e comecei a pensar por outro viés, assim, tipo, que lugar que o meu corpo ocupa? Ele só ocupa o lugar da dor? Ele só ocupa o lugar que sofre, né, a violência? Ou ele tem possibilidade de potência? Foi aí, então, que me ocorreu de pensar como que a gente pode destacar as potências, né, dos nossos corpos aqui na diáspora a partir de outras perspectivas, que não as que a gente já está acostumado a ouvir, né? Por exemplo, pensar a partir de outro prisma, de outros prismas possíveis. Pensar a nossa vivência e a nossa potência a partir da afrocentricidade, por exemplo, né? Demarcar a nossa existência a partir de não de teorias que os brancos criaram para dar conta do nosso corpo, mas a partir do que nós criamos para dar conta do nosso corpo, né? A partir então de leituras, a partir de teorias, a partir de teóricas, né, e teóricos africanos da diáspora e do continente, poder falar um pouco dessa experiência. Daí é por onde começa o meu caminho a se aproximar então dessa discussão do que seria esse ser homem, né? E, enfim, ainda estou caminhando, estou delineando assim a minha pesquisa. Às vezes eu penso, né, inclusive no conceito de masculinidade, mas que também não dá conta, né, de masculinidades também que não dão conta desse ser homem, né, como nós somos. Enfim, e é por aí que eu venho caminhando, e daí em troca com o Van, eu me aproximei muito do que o Van traz. A gente já meio que trocou uma ideia, a gente caminha muito em paralelo, assim. Eu pensei, por que não a gente trocar essa ideia com o amplo, né? Trocar essa ideia no geral. Eu acho que vai ser muito rico isso aí. De início, eu queria perguntar a você, saber como é a sua relação com o movimento LGBT, como é que você se percebe enquanto um
um homem negro, não hétero, e como é que você consegue dialogar ou não com esse movimento. Então, eu fui militante LGBT há um tempo atrás, assim, né? E eu comecei a perceber que faltava algo, né? E eu comecei a pensar em questões que atravessavam meu corpo antes da sexualidade, né? E antes do gênero. E quando eu comecei a trazer essas questões, né, falando de uma racialização desse corpo, eu comecei a perceber um distanciamento colocado pro meu próprio corpo. É como se, tipo, fosse um distanciamento desse lugar de militância, dessa possibilidade de estar, de ocupar esse lugar discutindo sexualidade. Porque, enfim, tanto a teoria queer quanto falar, né, da perspectiva apenas do gênero como um divisor social, digamos assim, não dá conta do corpo negro, do corpo preto, do corpo africano, né? E quando eu comecei a trazer essas questões, eu comecei a ficar distanciado, assim, tipo, ei, mas então tu não é LGBT suficiente, né? E quando eu comecei a trazer principalmente essas discussões de tipo, como o meu corpo não dá conta do encaixezinho certinho das letras, né? Começaram esses questionamentos, tipo, mas então tu é heteronormativo. Então tu não performa a sexualidade das LGBTs num, num contexto assim, né? E eu comecei tipo, ei, peraí, não é bem isso. Então quer dizer que há algo de errado aqui, né? E foi onde começou o distanciamento. E quando começou o distanciamento, eu comecei a entender algumas coisas. Um exemplo disso é que há um falso discurso de aceitação, de abraço, né, uh, de um dado guarda-chuva desse movimento para os nossos corpos, mas que no fim das contas o corpo negro dentro do movimento LGBT ainda é subalterno, né? E ainda é hostilizado, e ainda é exotificado, e ainda é objetificado, e acaba se sentindo sozinho. Então a minha relação com o movimento LGBT hoje é de um distanciamento aonde eu procuro buscar um lugar para nós, porque dizer que a gente vive no não lugar às vezes é complicado, porque parece que a gente não existe, né? Então, a gente existe, mas a gente está à margem. E a minha intenção é buscar o centro, é estarmos no centro, né? Então, a minha relação com o movimento LGBT, ela é muito tensa, ela é muito íngreme, assim. Eu não me considero gay. Por que eu não me considero gay? Porque eu entendo que gay é um nome dado para mim a partir deste movimento, que é um movimento extremamente branco, embora tenha iniciado com o corpo de uma mulher trans preta, né? Toda a revolta de Stonewall, né? Porque Marsha P. Johnson, a gente não pode esquecer dela, porque o movimento LGBT esquece dela, né? Esquece de racializar esse corpo. Ainda assim, é um nome dado para mim por uma corrente branca. Então a gente não parte do princípio da autonomiação e da autodenominação, né? Como a Clenora Hudson já nos traz, né? A questão do nomo. A gente não busca esse nomo se a gente só uh, se nomeia a partir do outro. Então a minha ideia estou me aproximando agora, inclusive, do termo Adodi, né, que vem do Yorubá, para pensar essa possibilidade de um homem que ama outro homem, né, pensando o homem negro, homem preto, né, homem africano, que se relaciona afetivo sexualmente entre si. Né? Enfim, acho que respondi um pouco, né, que eu não quero me alongar demais, que eu falo muito. Quando você fala em, nas experiências dos homens pretos não héteros, eu fico pensando em como dentro do terreiro
dentro do candomblé, a gente tem um tipo de performatividade dos aborós que, para mim, é muito difícil eu chamar, primeiro, de homens, entender que os aborós são homens, e depois entender que os oboróis são apenas masculinos. E essa é a minha dificuldade em discutir masculinidade negra, né? Primeiro que a ideia de masculinidade, ela ainda está muito condicionado, condicionada a um tipo de performatividade de um homem, de um modelo de homem branco. E aí, quando a gente pensa em masculinidade negra, é como se a gente quisesse pegar modelos de masculinidades brancas e pintar de preto, né? Hum. E como eu tô... Van, seu áudio tá baixo. Vê, melhorou? E aí, como eu penso muito na ideia de que o masculino e o feminino estão juntos desse ser, eu tenho muita dificuldade de ficar discutindo masculinidade negra e não trazer um olhar para nós nós homens pretos, para entendermos também o que significa esse feminino em nós. Porque, primeiro, porque também a gente tem uma relação com o feminino que não é uma relação com o feminino saudável, né? Quando a gente fala em feminino, a gente já lembra desse feminino ocidental, que é um feminino passivo, que é um feminino que depende ainda do outro, que é um feminino que não cria, que é um feminino que não é criador. E que, dentro da perspectiva africana, esse feminino ele vai ter uma ação muito potente, né? E aí, como é que a gente relaciona esse masculino e esse feminino como forças que estão dentro do mesmo ser, como forças que podem reverberar no mesmo ser, né? Porque para mim é super importante que, tipo, eu sou iniciado para o Baluaê, mas o meu Jutó e Oxum, eu tenho forças que dentro desse contexto de diáspora, o Baluaê e o Oxum é como se fosse o masculino e o feminino. Eu não entendo assim. Né? Eu entendo que o Baluaê tem o seu masculino e o seu feminino, e o Oxum tem o seu masculino e o feminino. Mas se a gente se limita a essa dualidade, a gente já vai entender que existe aí uma complexidade em mim. Existe uma complexidade em mim que possua essas duas forças, né? E como ela reverbera no meu dia a dia, e ela reverbera também na expressão da minha sexualidade. E quando eu penso na ideia do ser um homem preto que não é hétero, né, para fugir dessa concepção de gay, eu também entendo quais são os valores civilizatórios que eu quero ter para minha vida, né? E que difere muito dos valores que eu nem sei se existem de fato valores civilizatórios para pensar é, Van, não tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Só pra saber. Van sumiu, né? E o meu, gente, como é que tá? Tá, tô de boa.
Beleza, Carol. Obrigado, obrigado. É sabote, gente, é sabote. É o coronavírus, é o coronavírus. Nada. Ok, gente, fiquei sozinho agora. Ah, só um pouquinho. Eu não sei se eu posso responder. Muito, né, Carol? Muito. Deixa eu chamar o vô de novo. Volta, Van. Queremos você, Van. Volte. Van voltou com um áudio, porque eu estou ouvindo. Pronto. Agora voltou. E aí eu estava falando de como pensar a ideia do, do ser um homem preto, eu realmente me consigo, eu vou me desencontrando da perspectiva que o movimento LGBT ou o movimento gay traz, porque tem valores civilizatórios ali que vão não vão de encontro àquilo que eu quero para minha vida enquanto homem preto. E, e realmente é um desencontro. E, e é por isso também que a discussão sobre masculinidade, ela não me contempla. E ela não me contempla sobretudo porque exclui explicitamente ou implicitamente o feminino, né? E o feminino, para mim, é algo muito importante de ser discutido. É o feminino no meu corpo, o feminino que há em mim, é algo que precisa ser visto e eu fico pensando de qual modo esse feminino pode ser visto, para além de ser uma demanda de um homem preto não hétero, mas como é que esse feminino pode ser visto nos corpos de todos os homens ou de todas as pessoas. E aí pensar assim, se a gente vê existe uma necessidade de ver o feminino dos corpos dos homens, há também uma necessidade de ver o feminino e o masculino no corpo das mulheres e no corpo de todas as pessoas, né? E a gente vai para uma outra complexidade de discussão, uma outra complexidade dentro desse debate, falar dessas nossas experiências saindo dessa ideia de somos apenas o masculino ou somos apenas o feminino, sabe? Isso para mim também é uma caixinha que a gente precisa romper um pouquinho. E aí eu quero saber assim, como é que você tem pensado sobre essa discussão sobre o masculino, sobre o feminino, que seria isso para você, na sua concepção? Como é que você tem entendido esse masculino e esse feminino também? Então, muito inspirado, enfim, no que eu já li, né, teu, assim, também. Eu tenho pensado nessa questão partindo também do princípio da matriarcalidade, né? De pensar na questão da matrigestão e pensar na questão de partimos de um berço civilizatório maternocentrado. Logicamente, nós temos essa energia pulsando em nós, né? Isso nos compõe nosso corpo. E quando eu falo compõe nosso corpo, falo compõe o corpo de todos os homens, né? Porque o que eu sinto também que acontece, assim, dentro do movimento LGBT, acontece muito como é que eu posso dizer assim, uma espécie de polarização, né? Do tipo, que o homem não presta, né? No sentido de o homem não prestar. Então, tipo, esse corpo nosso, ele tem que se render a uma espécie de feminilização o tempo inteiro. E que, às vezes, isso, na minha cabeça, fica um pouco confuso, porque, tipo, é como se criasse uma dicotomia, como se criasse uma antítese de masculino e feminino. Tirasse essa possibilidade de encaixe, de forças agentes no mesmo corpo, no mesmo, sabe?
E quando eu falo isso também, eu fico pensando muito nesse corpo que não se encaixa nesse padrão de gay, né? Ah, aquele corpo que passa a pensar a partir disso, a partir desse lugar de tipo, sou homem, né? E poder dizer isso. Poder dizer, sou homem sem medo, né? Não pensar pensar que tipo de homem queremos ser, né? Que tipo de homens queremos ser? Homens que pensam, que se pensam, que pensam a partir de um lugar, né? De um pensamento materno-centrado, de uma filosofia onde o feminino habita em nós, ou aquele homem patriarcal, daquele mesmo sistema, do berço norte, né? Tipo, qual é o medo que a gente tem, como a gente já tinha pensado antes? É o medo de ser homem ou o medo de reproduzir um sistema de ser homem branco, ser homem europeu, né? Então, tipo, eu tenho pensado muito nessa possibilidade de pensar as forças agentes masculinas e femininas agindo em conjunto no nosso corpo, né? Para que, mas ainda assim, podendo dizer da gente o que predomina, se predomina em mim essa força masculina, eu não tenho por que esconder ou negar isso em mim. Que eu tenho que negar e que eu tenho que tentar, né, me afastar ao máximo é de uma reprodução dessa masculinidade eurocêntrica que patriarcal que, enfim, nos molda e nos ronda todos os dias. Vou mais por esse caminho, assim. E eu tenho tentado elaborar uma ideia até para fugir de um olhar fixo para pensar homem, né? Entendendo assim como os oboróis. Quando a gente fala em oboró, a gente está falando de muitas performatividades. Estamos falando de muitas expressões do masculino. Então, um oboró Xangô é diferente do oboró Oxóssi, que é diferente do oboró Logum, que é diferente do oboró Oxumaré, né? Então, isso faz com que a gente tenha alguns entendimentos de que a performatividade desse ser homem não precisa ser condicionada. Uhum. A gente não precisa construir um determinado modelo para seguir. Até porque, na verdade, E parei de ouvir o Van. Gente, vocês estão ouvindo o Van? Então, a gente, fiquei sozinho de novo. Calma que o Van já volta. Pronto, o Van voltou. é um problema do Instagram mesmo. Lá na live a mesma coisa. Na live do Óbvio, estava passando, estava tentando parar para tentar explicar e eu retorno para voltar. E aproveito para, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pode mandar para quando debater como se também, aí pode mandar essa pergunta. Mas só falando que a gente precisa entender. Tá baixinho o Van.
travou aqui, gente. Então, gente, só aproveitando, enquanto o Van vai voltar de novo, porque eu sei que o Van é persistente, ele sempre volta. Eu tô anotando as perguntas, tá? Que já fizeram aqui no início. E depois a gente vai responder, tá? Ih, eu tô mudo também. Pronto, voltei. Eu tô mudo ainda? Eu tô te escutando. Você tá me escutando? Eu tô, mas é que agora a Felina ali falou que eu tava mudo também. Ah, Voltou. tá. Beleza. Pronto. Vamos Mas lá. a live com o Roger também tava assim. Essa bot é É, é o coronavírus, é o coronavírus. Vamos lá. então, e aí eu estava falando que a gente precisa entender o que é ser homem nesse contexto de diáspora, entender que a nossa referência de ser homem é uma referência de ser homem branco, mas quando a gente vai pensar em ser homem negro, não podemos pegar as referências ocidentais brancas e pintar de preto, sabe? Uhum. Então, porque senão isso não muda muito, porque são muitos paradigmas ocidentais que precisam serem derrubados. Não adianta muito a gente pegar o modelo e pintar de preto e achar que isso resolve os nossos problemas, porque não resolve. Né? Exato. Ainda que eu entenda também que estamos no Ocidente, somos atravessados pelo Ocidente, muita coisa em nós vai continuar assim, né? Mas é preciso também entender que existem caminhos aí que podem ser trilhados para construir novas perspectivas, eu digo novas perspectivas não de masculinidade, mas de ser homem, né? Eu ainda Uhum. proponho que a gente seja um omboró, né? Mais do que ser homem, mas é ser um omboró, que é ser esse ser que é guiado pelo espírito, né? Que tem Exato. o seu masculino e que tem o seu feminino em si e que pode se expressar de diversas formas, tal qual os oborós se expressam de diversas formas, né? Ser um oboró Logum, um oboró Omolu, um oboró Oxumaré, que possui estéticas muito firmes, muito presentes, são todas expressões de um masculino que não negam esse feminino em si. Sim. E, e aí é entender também a potência dessa África que é trazida pelo espírito, que é trazida pela ancestralidade. Isso, para mim, é o mais interessante até do que pensar na ideia de, de uma masculinidade. Porque meu problema também com a masculinidade é que parece que a gente quer dar conta das demandas feministas, assim, sabe? Sim. Os feminismos deram algumas demandas e a gente precisa dar conta. E eu não quero dar conta de nada disso, né? Porque Sim. eu não estou nem. Nós, homens, não temos produções profundas, eficientes, não temos produções que falem sobre nós com um olhar tão honesto. Então, eu não sei nem quais são de fato as minhas demandas, como é que eu vou dar conta das demandas dos outros, né? Sim. Então, primeiro eu preciso saber sobre mim, eu preciso me conhecer. E aí, eu primeiro preciso entender quais são as demandas do meu povo, né? E se existe, eu não tenho problema nenhum em ter correntes de pensamentos focadas em gênero, né? Não tenho um problema com isso. O meu problema é a gente pegar uma corrente de pensamento e ficar construindo hierarquias que não fazem o menor sentido, porque não temos nem 200 anos que saímos da escravidão, não temos nem 200 anos que saímos de um processo de violência profunda. E aí tem um bocado de gente arrotando cura quando está doente. Todos nós estamos doentes e todos nós estamos nesse processo de buscar a cura. Arrotar, né, que se é a cura e que se é melhor do que os outros, porque existe um espaço maior dentro da academia, porque se escreveu mais livros,
negros, falando sobre a sua gênero, não contribui para a emancipação do povo negro em absolutamente nada. O que a gente está vendo são correntes de gênero que criam mais divisões e não complexificam o debate do que correntes de gênero que estão contribuindo para a emancipação do povo negro. Né? Isso aí é um Exato. problema que precisa ser discutido. E é isso. E pensar também assim, que os homens negros, eu acho muito desonesto quando as pessoas querem falar dos homens negros, porque você percebe que elas não sabem falar. Porque nós, homens negros, não sabemos muito bem falar sobre nós. Estamos iniciando agora, porque também estamos nos curando de um processo de escravidão. Né? E quando você vê a quantidade de dados que falam sobre como nós estamos tão carentes de... A quantidade de dados que existem, assim, falando o quanto os homens negros estão doentes, né? O quanto os homens negros estão na maior população de rua, a maior população carcerária. Os homens negros constituem uma população imensa nos manicômios. E as pessoas são faladas, as pessoas são pensadas como se isso fosse... E aí essas teorias de gêneros falam de nós como se a gente estivesse vivendo as melhores experiências, né? Eu não sei se você sente assim, mas eu pelo menos me sinto assim. Né? Sim, não. O que tu tá falando, eu tô aqui pensando das várias coisas, assim, né? Por exemplo, a inclusão das faixas preta e marrom na bandeira LGBT, né? Eu acho, inclusive, violento, porque é um meio que nos coloca em quatro pilares, assim, né? Eu teorizo a partir disso, assim, que é o pilar da objetificação, da abjeção, da exotificação e da solidão. Então, assim, dentro desse meio, dentro dessa realidade, que é uma realidade que não nos contempla, querer colocar duas faixas ali para lembrar que a gente existe é como dizer assim, não, nós somos as melhores pessoas do mundo porque nós colocamos duas cores a mais ali, né? Quando uma briga também que eu tenho ferrenha é com a animalização do corpo do homem negro quando se referem a homens pretos enquanto machos. Porque nos desumaniza mais ainda. É como se, quando a gente falasse do processo de escravização, como se o corpo do homem negro não tivesse passado por esse processo. Quando a gente fala do Maafa, é como se Maafa é, em Swahili, né, o grande desastre, que tipo, foi esse processo que nos tornou seres diaspóricos. É como se a gente, enquanto homens, né, enquanto esse corpo homem, não tivesse participado disso, não tivesse sofrido isso. E isso me soa muito violento. Eu li o comentário de uma menina quando aconteceu o massacre de Paraisópolis, no Facebook, que me deixou muito mal, assim. Porque era uma foto de vários meninos, em sua grande maioria negros, e uma menina branca comentou embaixo que o feminismo não teria nada a ver com isso, porque o que morreram foram projetos de machos. Tem noção quão racista e doloroso é isso? Tipo, entender que 90%, 97% das vítimas de violência no país são esses homens, né, pretos, esses homens africanos diaspóricos. Tem um projeto genocida de um povo que está nos eliminando. Então, se a gente se encostar nessas teorias que hierarquizam a partir de um gênero, né, unicamente, né, eu não estou falando que também, não estou dizendo que essas teorias não possam existir, não é isso. Mas se a gente, enquanto povo preto, se ancorar nessas teorias para dar conta de nós, não faz sentido. É como se nós não passássemos por esses processos que nos destroem física e psiquicamente, né? No livro da Grada Quilomba, ela ressalta isso.
né, o Memórias da Plantação. Ela fala muito bem Uhum. de como o fator raça deve ser predominante e de que os homens negros não, não ganham nada com o patriarcado. Eu achei bastante interessante que no livro ela tece uma crítica profunda ao feminismo branco, né? A isso, às mulheres brancas, a como as mulheres brancas são racistas e como elas utilizam da categoria de gênero para oprimir tanto mulheres negras quanto mulheres brancas. E é, esse é o tipo de coisa que eu sinto falta de ser problematizado e aprofundado no feminismo negro brasileiro, assim, de que o Uhum. peso do gênero ainda é muito forte. Mas quando a gente vai para os dados, quando a gente vai pensar em violência, a gente vê que os demarcadores sociais em cima dos homens negros é muito grande, né? Porque você pensa numa Uhum. população carcerária, por exemplo, que 95% é composta por homens. Desse, mais de 60% são de homens negros. Então, existe um peso ali, uma violência que está relacionada ao demarcador de gênero, que também está relacionado ao fato homens, de serem homens e de serem homens negros, né? De como o ser homem não é algo que gera um poder, que gera uma relação de opressão por si só, mas que muitas vezes, por ser homem, é o que vai acentuar ainda mais determinadas estruturas de violência, né? E aí eu sinto que o livro é Memórias da Plantação, da Dada Quilomba. E aí eu fico pensando que quando a gente pensa em gênero e pensa nas violências de gênero, como é que a gente pode pensar essas violências e como essa violência que ela é produzida pelo racismo, ela recai nos corpos dos homens, das mulheres negras, mas também pensar como essa violência que é produzida pelo racismo, ela recai nos corpos dos homens negros. E aí já abre o leque, pensar como é que essas violências recaem sobre os corpos dos homens negros não héteros, né? E pensar muito mais nas complexidades do racismo sobre os nossos corpos, do que construir hierarquias de opressão entre a própria comunidade negra, né? Porque às vezes eu penso assim, né? Às vezes eu falo que algumas correntes de gênero ficam naquele Romeu e Julieta negro, né? Porque Uhum. é Uhum. heterocentrado, é cis, e é o homem hétero e a mulher hétero lutando Exato. entre si, com os dois morrendo, e aí não tem nenhum tipo de contribuição, né? E tipo, as pessoas, os não héteros, os trans, ficam aonde, né? Aonde? É por isso que eu tenho uma dificuldade de me afirmar como panafricanista, como afrocentrado, como feminista, como mulherista, como LGBT. Eu tenho muita dificuldade como me afirmar como qualquer coisa desse tipo, porque é meio um, às vezes fica mais do mesmo, sabe? E a Uhum. gente tem uma dificuldade de abrir o leque, de pensar numa perspectiva mais complexa, né? Eu sou muito mais próximo, quem me conhece, quem acompanha meu trabalho, sabe que as contribuições da afrocentricidade e do panafricanismo, elas me contemplam muito mais. Mas eu ainda sinto falta desse pensamento poder se abrir. Mas eu me sinto mais à vontade de utilizar as ferramentas da força do panafricanismo para pensar as nossas questões não héteros do que Uhum. pensar isso dentro de uma perspectiva do movimento LGBT, né? Eu pelo menos me sinto mais contemplado, até porque a afrocentricidade vai nos orientar mesmo a olhar para a África
E a África tem muito a nos ensinar. E quando eu digo África, eu não estou falando apenas dessa África do continente. Eu estou falando também de uma África diaspórica, porque eu sou bem diaspórico, né? Eu olho muito, os meus saberes vêm do candomblé. Não é que eu não possa fazer uma articulação com os saberes do continente, mas eu gosto de olhar para o candomblé, porque eu penso que o candomblé é uma tecnologia, é o modo como a África se reinventou no Novo Mundo, e a partir dessa tecnologia candomblé, eu posso também construir articulações para viver e existir bem aqui em diáspora, né? Porque a própria experiência de construir o candomblé, esse sistema cultural, já nos diz que é possível viver bem fora de uma ocidentalidade nesse contexto diaspórico. Sim. E Enquanto aí, tu falava também. Ah, desculpa. e aí eu fiquei pensando mesmo assim de como às vezes a dificuldade, às vezes a dificuldade mesmo é construir essas articulações, né? Peraí, tem uma pergunta assim. Tá. Como é para vocês a questão de ter pessoas no panafricanismo que têm discursos homofóbicos? Pois posto esse tema na live. Você quer responder? Posso. Tá, é que assim, enquanto tava falando, eu tava organizando todo um esqueminha aqui de linha de raciocínio. Tá, Mas essa então eu pergunta vou é. responder. Tá, responde e depois Eu posso? eu dou a Certo. contribuição, pode ser? É, pode ser. Então, a homofobia, ela está presente em todos os espaços, né, em todos os lugares. E ela está presente também no panafricanismo, ou no movimento, ou na afrocentricidade. É, bem como tipo, a reprodução do machismo, a transfobia, a homofobia ela não está localizada no discurso de panafricanistas apenas, ou no discurso de pessoas afrocentradas. A homofobia ela está organizada socialmente. Mas a minha experiência, enquanto homem preto não hétero, é de ser muito mais acolhido por pessoas panafricanistas e afrocentradas do que dentro do movimento LGBT. Né? Eu tenho muito mais possibilidade de construir outros olhares dentro do panafricanismo e dentro da afrocentricidade do que dentro do movimento LGBT. O racismo dos gays brancos é algo assim, sabe? Eles não disfarçam. É um racismo muito explícito, né? Eu digo que o racismo das feministas brancas é um racismo cordial. O racismo das gays brancas não é um racismo cordial. Você é visto como um pênis, como um pau mesmo para sentar. E elas não escondem isso, porque a ideia de um corpo livre que pode ser utilizado, né, tal qual uma liquidez aí contemporânea, como dizia o Bauman, que é muito utilizado para falar mesmo dessa liberdade desse novo tempo, mas é uma liquidez que não observe, sabe? Uma relação com o corpo que eu não tenho, porque eu, enquanto pessoa do candomblé, entendo que o meu corpo é um templo. E o meu corpo, de fato, é um templo porque recebe todos os fundamentos. Os fundamentos que existem no candomblé são direcionados ao corpo. E eu preciso cuidar do meu corpo, e eu preciso ter uma relação com o meu corpo que é diferente do que o movimento gay, ou que os gays brancos, racistas, sobretudo, querem ter comigo, que é de me superficializar demasiadamente, sabe? E dentro do panafricanismo, dentro da afrocentricidade, existe uma outra perspectiva. Então, eu penso que a homofobia ela está presente. Eu vejo e reconheço, mas existe também uma abertura muito maior para se discutir isso e para que a gente possa construir outras perspectivas comunitárias do que dentro do movimento LGBT
entre gays brancas que são racistas e não conseguem assumir o seu racismo, porque utilizam todos os tipos de desculpa e de artifícios para continuarem propagando o seu racismo. Então, não tem abertura para diálogo. Então, eu vou ficar em um movimento que não tem abertura para diálogo e vou negar o acolhimento que existe em outros movimentos que possuem essa abertura para o diálogo. Não, até porque, como eu sei que a homofobia ela existe numa sociedade como um todo e que vai existir pessoas panafricanistas e afrocentradas com discursos homofóbicos, o que eu vou fazer essas pessoas quando elas vão se repensar. E eu sinto que a comunidade como um todo, eu sinto uma rebeldia e um posicionamento contrário muito maior à homofobia e à transfobia dentro do panafricanismo e dentro da afrocentricidade do que quando a gente vai falar de racismo no movimento LGBT. Quando a gente vai falar de racismo no movimento LGBT, o que existe é uma acolhida e uma flexibilização do racismo das gays brancas, né? Gays brancos se protegem. Então, eu não vou deixar de construir uma narrativa emancipatória de povo porque existe um ou outro panafricanista ou afrocentrado que ainda tem a homofobia e a transfobia enraizada em si. Então, eu vou fazer excluir essa pessoa e a comunidade tende a excluir essa pessoa. Pelo menos na minha experiência, eu tenho vivido isso. Né? Não, e só voltando um pouquinho, então, né? Quando a gente estava falando ali de fatores que organizam a sociedade, eu lembrei muito da Oyoronke Oyeyumi, quando ela traz o conceito de senioridade, que, né, em alguns povos iorubás, essa é uma possibilidade de organização social. Logo, por gênero, não é o único caminho possível para organizar a sociedade, como é pregado aqui no Ocidente, né? A partir do feminismo branco, principalmente, né? Outra pensadora que também eu acompanho para fazer meu trabalho, né? É a Ifeoma Madioumi, que já discute essas possibilidades, né? No Filhas Homens, Maridos Mulheres, que ela usa o termo macho e fêmea, mas eu não gosto muito, né, de falar, enfim. Já dá uma quebra também nessa não possibilidade de existência. Porque, sim, dentro da afrocentricidade, dentro do panafricanismo, há alguma resistência a essas possibilidades. Inclusive, eu já ouvi vários comentários de tipo, não, vocês são fruto do encontro com o branco. Vocês não existiam em África, né? Só que, assim, é meia verdade também. Porque, bom, a África é um continente inteiro, né? Com várias etnias, com vários povos. Então, tipo assim, não tem como uma pessoa afirmar isso, né? E tem um texto da Annie Uracy também que fala que a homossexualidade não é africana e a heterossexualidade também não, que é onde ela traz essas possibilidades, assim, tipo, dos Adodis e das Alaquatás, né? Da gente poder pensar isso, assim, tipo, que, bom, se nos Itãs, né, já existiam essas possibilidades, como eu vou dizer que em África a gente não existia, né? Que nossos ancestrais já não estavam lá, né, exercendo sua sexualidade livremente. A Sobonfu Somé, no Espírito da Intimidade, já traz lá um capítulo que fala dos Guardiões da Porteira, que é... a minha dissertação tem o nome de Guardiões do Espírito para poder fazer um jogo com isso, né? Tipo, ela já traz isso, essa ideia positivada de uma existência nossa, né? Como pessoas que têm essa conexão, inclusive, muito mais forte com o espírito, né? Então, tipo, já tem uma ideia positivada da ancestralidade para nós. Logo, a gente tem ferramentas para construir junto ao nosso povo. Agora, dentro do meio LGBT, o Van resumiu muito bem, assim, é sempre uma desculpa. É sempre uma secundarização. Se a gente for falar... Inclusive, eu posto de vez em quando uma story, assim, perguntando, gente, será que é só eu que acho utópico a discussão de raça dentro do movimento LGBT?
Porque haver sempre uma secundarização. A transfobia sempre vai ser maior, a homofobia sempre vai ser maior, o direito de casar sempre vai ser maior, sabe? Então, assim, sempre a demanda do corpo branco, né, desse corpo higienizado, vai... e quando eu falo higienizado no sentido de púdico, né? Naquele sentido de que, tipo, é esse corpo que merece ter direitos, né? E esse corpo é o corpo branco, né? E quando eu falo, né, da homofobia, eu sempre relativizo também. Eu faço o exercício contrário, eu relativizo. Por que eu relativizo? Porque assim, ó, tem um discurso da Marimbani que é bem, né, complexo, que é ela falando sobre sexualidade. Ele é bem complexo mesmo, assim. Tu tem que olhar ele pensando mil coisas e com o olhar bem aberto, assim. Por quê? Porque nesse discurso ela fala algumas coisas que são problemáticas para a nossa existência enquanto esses corpos. Porém, ela fala outras coisas que eu concordo super. Por exemplo, quando ela fala do movimento LGBT como um movimento organizado, o qual ela não concorda, o qual ela não gosta dessa organização. E aí, numa dessas duas falas minhas que eu falei isso, que já foi apontado como homofóbico, né? Por não gostar do movimento LGBT e por não concordar com essa organização social. Então, se isso é homofobia, eu sou homofóbico. E ela fala isso, né? Que se isso é ser homofóbico, ela está sendo homofóbica. Então, eu também relativizo, eu também penso, o que é homofobia? A homofobia é tu não concordar que o direito ao casamento é muito maior que o direito à vida, por exemplo, né? A vida de pessoas trans, pretas, de pessoas LGB, todas as letrinhas pretas, né? Quer dizer que não concordar com essa forma como se organiza, não concordar com a forma como a sexualidade é discutida numa maneira hiper superficial, né? Isso é ser homofóbico? Bom, se isso é ser homofóbico, então eu sou homofóbico também, né? Então, tipo, é nesse sentido, assim, que eu sinto muito, assim, sabe? Essa diferença. O RPH Costa, o Baloé abençoe, sua bênção, meu irmão. Tem uma pergunta aqui, cadê? Do Nego na Agulha. A distinção entre pensar afetividade e sexualidade, se sim, quais? Essa pergunta é delicada, assim, né? Eu acho que, assim, porque incorre no risco de cair numa coisa, às vezes até meio cristã, assim, né? Do afeto, da sexualidade. Eu tenho um problema com isso, assim, porque não dá pra ouvir bem quem? É que eu tô lendo aqui que não dá pra Não ouvir dá para bem. ouvir bem. Fala quem você não está ouvindo bem. Se sou eu ou se é o Thiago. Por favor. Mas enfim, continuando, às vezes cai muito numa coisa meio cristã, assim, né? De tipo que afeto seria aquela coisa descolada de uma sexualidade, que não pode haver a sexualidade sem afeto ou afeto sem sexualidade. Parece que tem que ser uma coisa descolada, parece que tem que ser uma coisa separada. E que, nosso corpo, ele é, enfim, se expressa de várias e múltiplas maneiras, né? Então, eu acho que colocar isso em uma coisa distinta incorre no risco dessa, né, cristianização do afeto e da demonização da sexualidade, assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O pessoal está falando que está ouvindo bem a gente, então dá uma olhada aí no seu áudio para ver, porque provavelmente não é com a gente. Tem 17 segundos restantes da live, daí ela vai cair e a gente volta. Então, certo. Tá, só para avisar aqui que vai cair. Falta quanto? 7 segundos? 3.